Ô, Carlos, vamos tentar fazer o seguinte. Se nós pudermos enumerar, nós estamos anotando aqui, estou pedindo, quando as perguntas forem dirigidas aos colegas aqui na mesa, que eles registrem as perguntas para que a gente possa, então, na hora das respostas, então, fazer uma sequência de respostas. Marta, você como jornalista, vamos fazer a cortesia e deixar você para o final, né? Você fazer o seu retrospecto aí da coisa. Vamos passar aqui para o Júlio Neri, por gentileza. Bom, boa tarde a todos, né? Representando o Sindiestra aqui nesse debate sobre o marco regulatório, coisa que está também sendo discutida dentro da CNI, né? Que é a Confederação Nacional da Indústria, tem a Comissão Especial de Mineração, onde a FIENG faz parte, todas as federações de indústria, e que está discutindo isso diretamente com o governo, porque a gente entende, da mesma forma que tem entendido o Ministério das Minas e Energia, que desse debate vai sair um mecanismo mais aperfeiçoado, né? Naturalmente, tem ideias contrárias, uma área pensa isso, outra área pensa outra coisa, cada área defende legitimamente aí o seu interesse, e a gente acha que dessa discussão pode sair aí uma boa proposta, né? O marco regulatório, baseado aí nessas leis de 1967, né, eu acho que não necessariamente por ser antigo a gente deve pensar em mudar alguma coisa. As coisas precisam de uma certa estabilidade, o que não necessita, o que não elimina a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos, né? Então, a gente tem aí a Inglaterra, que já tem a mesma Constituição, aliás, escrita de uma maneira bem sucinta há mais de 200 anos, com o país funcionando muito bem. Então, e nós temos no Brasil também o exemplo do ministro Marco Aurélio, que fala que não vai ser fazendo leis ou regulamentos que nós vamos resolver a situação do país. Eu acho que, no momento, a gente deve, né, e existe um esforço nesse sentido de tentar aplicar as regulações que já existem, como disse o prefeito, né? Aplicar os regulamentos que existem para que a gente possa segui-los e, então, aperfeiçoá-los. E nem todos. A gente, no Brasil, infelizmente, tem um conceito de lei que não pega, né? Então, a gente tem que pegar as leis, aplicá-las a todos de forma igual e justa, para, então, partir para esse mecanismo e aperfeiçoando as leis. Existem muitas coisas no Código de Mineração que podem ser aperfeiçoadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, das situações dos países que têm os prazos de concessão de lavra, isso tem que ser visto sempre dentro daquela perspectiva de que a mineração tem um investimento muito alto. Não é fácil implantar uma mina de ouro, uma mina de ferro, não são instalações baratas, né? A gente tem aí projetos na casa de $1 bilhão sendo implantado no Brasil, e isso, quando você fala desse tempo, ele tem que ser um tempo que pague esse período, né, sem levar com isso a uma dilapidação do depósito por uma exploração, vamos dizer, apressada, ou uma exploração que não leve em conta essa depreciação da instalação necessária. A gente viu casos ali, por exemplo, a Austrália do Sul com uma regulação, é um estado da Austrália, importante, mas, por exemplo, essa legislação não se aplica às minas de ferro da Austrália, que estão no estado de Western Australia, um pouco mais ao norte, né? Então, são coisas que têm que ser realmente vistas dentro desse escopo. Não necessariamente é uma sugestão que seja ruim, mesmo porque, quando a gente fala de 30 anos, a maioria das minas já se esgotou nesse período, né? Poucas minas duram mais do que isso. Mas tem que ser visto em cima desse investimento que é muito alto, necessário, para se implantar uma nova jazida e colocar em operação. A verticalização também que foi citada aqui, pelo Dr. Carlos, né, é uma coisa, sim, idealmente necessária. A gente tem que buscar isso realmente de todas as formas. Mas o que a gente entende é que o minerador ele vai minerar e vai ter alguém na cadeia seguinte, ou mesmo até aquela empresa, que vai tentar agregar valor àquele processo, né? Nós estamos no Brasil aí há muito tempo, com a siderurgia, por exemplo, que o nosso estado tem uma vocação maior para mineração de ferro e siderurgia. Quando eu
eu me formei na escola aí em 1978, a gente produzia na casa de 25 milhões de toneladas de aço. E nós estamos hoje na faixa aí de 36, 37. Então, nós evoluímos pouco nisso. A China saiu de menos de 150 milhões para 500 num período muito curto. E mudou completamente o mercado do mundo. Essa mudança de mercado, ela gera o que a gente está vendo hoje nessa corrida de preços do minério, que está numa fase muito favorável. E aí a gente entende essa preocupação do governo em, vamos dizer, se pegar também, né, essa receita via CEFEM, que se fala muito dos lucros do minério de ferro. Mas não são todos os minérios que estão dando a mesma margem de lucro. E nem isso é uma coisa eterna. Como disse o próprio prefeito aqui, você tem fases boas e fases ruins. Falando muito proximamente, o ano passado, Itabira ficou parada por 4 meses. A mineração em Itabira, a mina do Cauê, uma das maiores minas de ferro aqui de Minas Gerais, ficou parada por 4 meses por absoluta falta de demanda. E 0 de produção equivale a 0 de royalty, né, independente de qualquer que seja a alíquota. Né. Então, a gente tem que levar em conta essas coisas, esses ciclos que a mineração tem. O preço que está hoje, ele vai ficar por muito tempo, ele vem de uma pressão de procura muito grande por causa desse crescimento da China. Mas hoje, no mundo, se a gente for olhar, o único país que mantém essa demanda crescente, ou vamos dizer, estável, é a China. Se a gente pega uma situação americana, está de estável para baixo. Se a gente pega a situação europeia, está, é isso que vocês estão vendo no jornal, de uma siderurgia e de uma situação econômica, vamos dizer, de estagnada também para recessão. E a Ásia, mais ou menos, no mesmo patamar. A China, completamente descolada dessa realidade do mundo. Por quanto tempo a China vai aguentar esse patamar? Por quanto tempo ela vai se permanecer nessa, vamos dizer, nessa fúria produtiva dela que leva a toda essa procura que a gente está observando? Então, quando a gente vai fazer uma legislação do royalty, o que o setor entende é que a gente tem que levar em conta os diversos tipos de minério, porque nós estamos com minério de ferro num preço que realmente está muito bom, mas você tem outros minérios, né, que não têm essa mesma relação de preço e de lucratividade que apresenta o minério de ferro hoje. Né? Tem setores que estão muito mais premidos para isso e, mesmo que a gente não discuta o fato de ser tributo ou não ser tributo, ele representa custo. E custo, né, quando a gente fala, hoje é citado muito petróleo, por exemplo, como um exemplo de um royalty que é muito mais alto que o do minério. Quem paga o royalty do petróleo somos todos nós que abastecemos o carro. Não é o explorador do petróleo, que é a Petrobras. No caso do minério, quem está pagando o minério de ferro, provavelmente a maior parte dele está sendo pelo chinês. A maior parte desse royalty que é pago pelo minério de ferro está sendo pelo chinês. Se a gente levar o mesmo raciocínio para brita, areia, água e outras coisas, né, água mineral, essas coisas assim, vai cair na costa do consumidor brasileiro esse aumento de custo também. Né? Então, a gente tem que sempre pensar, por isso que se fala muito em pensar a reforma tributária junto com o royalty. Isso é defendido pelo setor produtivo. Né? A carga de tributos ou a carga de custo que incide sobre a empresa. Voltando na questão da verticalização, né, daí talvez seja uma boa tarefa para o FOP, né, aqui nessa área de metalurgia, que a gente está, essa área foi uma área de pesquisa de metalurgia. Né. O Brasil tem uma matriz energética que é predominantemente hidroelétrica, que é um custo de produção mais baixo que termoelétrica. E nós temos a África do Sul, produz alumínio primário numa escala muito maior do que o Brasil, porque tem um custo de energia muito menor do que o Brasil. Então, quando a verticalização, a gente acha que sim, é um ideal a ser perseguido, mas ainda tem essas dificuldades de custo Brasil que atrapalham muito nesse processo e até dificulta muito a empresa de investir nessa verticalização. Bom, para concluir, para não tomar mais tempo, Newton, o que a gente gostaria nesse marco regulatório é a mesma coisa que a gente gostaria em toda elaboração de lei. A lei tem que ser clara e objetiva de uma forma que ela pode ser interpretada muito fácil. Nós queremos evitar essas brigas que, por exemplo, ocorreram nessa fiscalização do DNPM, que demorou um tempo até
haver um consenso, né, entre o próprio órgão e as empresas, e os órgãos representativos das empresas, para se chegar a esse valor. Está numa ação e já está... demandou uma ação na justiça, demandou uma cobrança muito grande por falta de uma clareza de critério. Então, o que a gente pede do marco regulatório é que ele seja claro e objetivo, que elimine essas dificuldades de interpretação que criam, né, todas as dificuldades que a gente observa hoje. A gente tem 2 exemplos muito recentes, no caso da mineração, que é, por exemplo, as resoluções sobre campos de altitude do CONAMA, onde, pela redação original, se praticamente impedia toda a mineração de ferro, porque considerava a vegetação de canga como primária, né? E não havia estágios sucessionais envolvidos nisso aí. É uma linguagem meio complicada aí de botânicos e biólogos, mas o estágio sucessional numa mata é aquela sucessão que vai havendo até que ela volte ao estágio final. E na resolução original do CONAMA estava que o campo rupestre ele não tinha estágio sucessional, porque se você identificava o capim lá, ou as plantas, ou qualquer uma outra planta característica dele, ele já estaria em estado primário, e aí você não poderia tirar. Não lavrar a área de canga significa não haver mineração de ferro, né? Eu não preciso de ensinar isso para geólogos ou engenheiros de minas, ou nem citar isso dentro da UFOP, né? Mas aí houve a professora Maria José teve um papel importantíssimo nesse esclarecimento lá, que chegou-se a uma redação, né, onde se eliminou esse impedimento que haveria. Só que, enquanto essa resolução estava sendo votada, nós ficamos aí com quase 2 anos parados, sem anuência do IBAMA para a gente lavrar novas áreas. Hoje nós estamos passando pelo mesmo problema com a legislação sobre cavidades, né, sobre cavernas. Nós estamos aí numa situação que já tem 3 anos que a coisa está meio indefinida. Tivemos a resolução do CONAMA, agora, do IBAMA, né, há pouco tempo atrás, a lei já saiu, foi regulamentada e tudo, mas isso tem, vamos dizer, 4, 5 meses. E ainda está havendo um esforço dos órgãos ambientais estaduais para entender essa legislação. E até mesmo uma discussão sobre quem é competente para dar, vamos dizer, anuência para a supressão de cavidades e sobre de quais formas que isso pode ocorrer. Como é que seria a compensação? Em qual caso que você pode retirar? Como é que seria o resgate de arqueologia ou de paleontologia que tiver de testemunhos paleontológicos ou dos troglóbios lá, nas espécies vivas que existem dentro das cavernas? Como é que isso poderia acontecer? Nós estamos hoje com situação real, né, de várias minas que estão travadas no seu andamento por causa de cavidades. No minério de ferro, não estou falando de calcário. Calcário, isso também isso é muito mais grave, é muito mais ampliado. Então, o que a gente gostaria de um marco regulatório, não temos nada a opor a um novo marco regulatório, mas o que a gente pede é que seja um marco objetivo, claro, e que impeça essas dificuldades de interpretação que acabam onerando as empresas, seja por dificultar a produção, ou até mesmo impedi-la, ou elevar os custos de produção, né? A gente tem sempre que lembrar que custos de produção e investimentos hoje são disputados não só por estados aqui no Brasil. Nós estamos numa situação global. Então, a maioria das empresas de mineração tem investimentos globais, mesmo as menores. E esse investimento ele procura os lugares que vão remunerar melhor o capital, que vão ter menos dificuldades de exploração. E hoje essas dificuldades estão atrapalhando muito a competitividade do Brasil na atração de novos investimentos, né? Então é isso, Nilton. Vamos deixar por mais perguntas, né? Obrigado. Obrigado, Júlio. Vocês viram aí a visão de alguém que está bem ligado ao setor produtivo. Nesse caso, além de representar o Sindiestra, o Júlio é engenheiro da Vale do Rio Doce, né? Tem uma experiência, como foi dito aqui no currículo, interessante, aborda alguns pontos que certamente o Dr. Carlos Nogueira e a professora Maria Amélia poderão depois fazer os seus comentários.